Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Hoje é um culto de ensino. E mais uma vez, como eu costumo falar, o Espírito Santo ele tem liberdade para falar conosco aquilo que ele deseja. Eu costumo dizer que eu não preparo palavra, não preparo pregação, não faço esboço. Eu não venho aqui com caderninho de anotação. A única coisa que eu tenho aqui é a Bíblia. Porque se não for Deus falando com você, vai ser o homem. E se o homem falar com você, não tem como mudar e transformar a sua vida, porque de nós não temos nada. Então nós queremos ser apenas um canal de bênção para abençoar a sua vida. Amém? Amém? Amém. Não deixa sozinho não. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses dias. Eu perguntei a Deus o porquê que nos dias de hoje a gente não vê acontecer o que a gente via na igreja primitiva. O porquê a gente não vê hoje no nosso meio, nós como povo de Deus, nós como igreja, nós como os filhos de Deus. A gente não vê acontecer grandes avivamentos, a gente não vê acontecer um impacto tão grande como foi em Atos dos Apóstolos, como foi os grandes avivamentos que aconteceu no decorrer de toda a história da igreja. Eu perguntei ao Senhor o porquê disso, o porquê que a gente não vê mais isso acontecer, e Ele me deu a resposta. Eu chorei muito, porque eu também faço parte disso. O Senhor me disse que a gente não tem dado o devido valor que a gente deveria dar à palavra de Deus. Tudo que Deus vai fazer, Ele faz através da palavra. Então a gente deveria dar uma atenção maior à palavra de Deus. A gente precisava chegar num lugar como esse, sedento, esfomeado. O que está faltando não é alimento, o alimento tem muito, o que falta é fome. A gente passa tanto tempo com outras coisas, e quando a gente tem um momento de dar o devido valor que a palavra deveria ter na nossa vida, a gente já está tão exausto com tanta coisa que a gente não consegue priorizar a palavra de Deus. Irmão, Deus só falou uma vez com Noé, ele passou 100 anos fazendo a mesma coisa. A Bíblia diz que Abraão só escutou Deus falar com ele uma vez. O centurião chegou diante de Jesus e disse: só basta uma palavra. A Bíblia diz que disse Deus: haja e ouve. Então uma palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida. E quantas palavras não nos temos ouvido e isso não tem surtido o efeito que deveria? Então será que o problema está na palavra que a gente ouve ou na expectativa que a gente põe? O Senhor me disse que a gente vai orar a Deus, e a gente chega para Deus, e a gente começa a fazer petições a Deus, ou seja, a gente começa a expressar o nosso coração para Deus, só que a gente não está disposto a ouvir o que Deus quer falar para nós. A gente não está atento para o que Deus ele quer fazer no nosso meio hoje, porque a gente veio cheio de expectativa. Eu vou orar a Deus, Deus faça assim, venha cá, vá para lá, faça desse jeito, Deus é assim. E Deus está querendo falar, diz: filho, você não me dá a oportunidade de falar. Tudo que eu faço por meio de uma palavra. Tudo que eu faço através da minha palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Então, antes de você ver, antes de você contemplar a glória de Deus, primeiro sai uma palavra. Deus só viu que era bom depois que Ele disse: haja. Então você só vai ver coisas acontecer na sua vida quando você colocar sua expectativa na palavra de Deus, no que Deus está querendo falar para nós hoje. Amém? Amém. Então coloca a tua expectativa em Deus, que hoje é uma noite de milagre. Glória a Deus. Porque aonde tem palavra de Deus tem milagre. Amém. Porque quando Deus diz haja, realmente acontece. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo de número, vamos ler do 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu gostaria que você repetisse comigo essa frase:
sustentando todas as coisas sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. pela palavra do seu poder. Somente até aqui. Aleluia. O escritor aos Hebreus, ele está dizendo no capítulo 1 que Deus, ele sustenta. A palavra sustentar aqui é exercer governo. A palavra aqui sustentar no original é dirigir, é movimentar, é trazer de lá para cá. No original a palavra aqui é essa. Então a Bíblia está dizendo que Deus, ele movimenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu fui pesquisar no original o significado de palavra e o significado de poder aqui. A palavra no original aqui, pela palavra do seu poder, aqui palavra aqui é rema. E o que é rema? Rema é palavra falada. Na Bíblia existem meio que duas traduções para a expressão da palavra. Quando a Bíblia diz assim, palavra de Deus, existe logos e existe o rema. O logos é a palavra escrita e o rema é a palavra falada. Quando Deus fala, é rema. Então ele está dizendo aqui que pelo rema de Deus, Deus sustenta todas as coisas através da palavra do seu poder. Ou seja, poder aqui é dunamis. Então, dunamis é a explosão da glória de Deus. É quando Deus diz, haja e ouve. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então Deus, para trazer a existência ao que não existia, para Deus dar forma ao que não tinha forma, Ele liberou uma palavra. Quando Deus falou, imediatamente aconteceu. Hebreus no capítulo 11, ele diz assim, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem. Em algumas traduções, Hebreus diz assim, porque a fé é a substância que traz à existência aquilo que não existe e a convicção, a certeza daquilo que nós não vemos, mas esperamos. A palavra de Deus diz que a fé é como se fosse uma substância. É a única coisa que Deus precisa, é a única coisa que Deus quer para trazer à existência algo que ainda não existe, mas que nós já esperamos. Glória a Deus. Então, antes de todo dunamis, é preciso um rema. Olha para o seu irmão e diga assim, antes do dunamis, antes da glória de Deus, antes do milagre, Deus vai liberar um rema. Deus vai liberar a palavra. Deus, ele vai te dar fé. Porque tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Só que para você crer, você precisa ter ouvido a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. Então quando Deus fala, Deus está te dando condição de você ser participante naquilo que Deus está por fazer. Ele disse na sua palavra que o que eu faço hoje você não entende. Então meu trabalho não é entender, o meu trabalho é desfrutar do que Ele está fazendo. Porque Ele disse que por mais que você não esteja entendendo, Ele continua fazendo. Então a Bíblia diz que pela palavra do seu poder, Deus sustenta todas as coisas. Então Ele está dizendo que Ele exerce o governo dEle, o domínio de Deus. Ele movimenta todas as coisas através daquilo que Ele faz. Então o universo, Ele rege o universo através daquilo que Ele fala. Muitas vezes alguém diz assim, né? Deus está no controle de tudo. E como é que Deus faz para controlar todas as coisas? Ele controla todas as coisas através da palavra que Ele fala. Então quando você está alinhado com a palavra, você está alinhado com o que Deus está fazendo. Está alinhado com a palavra, está ligado na nuvem. Eu chamo de pegar o... Então a Bíblia diz que Mateus capítulo 4, versículo 4, é a primeira vez que o Novo Testamento fala da palavra rema. A Bíblia diz que Jesus é levado em espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Só vai para o deserto quem está cheio do Espírito. Porque só tem como suportar o Espírito, só tem como suportar o diabo, só tem como suportar o deserto se você estiver cheio do Espírito. Então a Bíblia diz que Jesus é levado em espírito para o deserto, para ser tentado. O para significa que Jesus, ele é levado para um lugar, mas existe um propósito em Jesus ser levado para aquele lugar. Deixa eu te dizer algo. Deus só vai te levar para um lugar
com uma finalidade. Ou aquele lugar vai te transformar, ou você vai transformar algo naquele lugar. Glória a Deus. Toda vez que Deus te levar para um novo lugar, Ele está querendo mudar algo naquele lugar, ou Ele está querendo te levar para aprender algo naquele lugar. Então a Bíblia diz que Ele leva Jesus para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que Jesus tem espírito. E a Bíblia diz que o diabo chega para Jesus e diz assim: transforma estas pedras em pães. Porque o diabo, ele conseguiu discernir que Jesus estava com fome. Então Jesus está ali para o cumprimento de um propósito. Jesus está no lugar certo. Jesus está no lugar onde ele deveria estar. Ele está ali cumprindo a vontade de Deus. E muitas vezes Deus te leva para um lugar e você começa a fazer a vontade de Deus naquele lugar. Só que o diabo sempre vai vir com uma proposta. Toda vez que Deus te dá um propósito, o diabo vai trazer uma proposta. E a Bíblia diz que qual foi a proposta de Satanás? Transforma essas pedras em pães. Quando o diabo disse para Jesus, transforma as pedras em pães, sabe o que, é que o Satanás estava dizendo aqui para Jesus? Jesus, você veio para cá para cumprir um propósito. Você veio para cá porque você veio ser aprovado por Deus. Porque o que te aprova é o deserto que você passa. A fé não é para você conquistar coisas. A fé é para você suportar. A Bíblia diz: ficai em Jerusalém para que sejam revestidos de poder. Então o Espírito Santo, ele te reveste de poder. E para que esse poder? Paulo chama isso de armadura de Deus. E para que serve uma armadura? A armadura, ela nos protege, ela nos guarda, ela nos livra. A armadura serve para que a gente entre na batalha, no combate, e não sofra as feridas da guerra. Então, quando você está cheio do Espírito, você está revestido com a armadura de Deus. E o diabo está nesse lugar. E a Bíblia diz que ele faz: Jesus, transforma essas pedras em pães. Sabe o que ele estava propondo aqui? Jesus, você está aqui cheio do Espírito, você está cumprindo o propósito, você está aqui fazendo a vontade de Deus. Mas deixa eu te dizer um negócio: tu já olhou para a tua barriga hoje, Jesus? Jesus, tu já se ligou que tu está passando fome? Jesus, consulta a tua carne. Jesus, consulta os teus sentimentos. Você não está entendendo não, mas eu vou mastigar para você entender. Muitas vezes Deus te leva para um lugar para o cumprimento de um propósito. E a proposta do diabo é que você ache que o que você está fazendo não vai valer a pena. Jesus está passando tudo que tu está passando. Por quê, Jesus? Não precisa disso não, Jesus. Muitas vezes você está até cumprindo o propósito de Deus para a sua vida, mas o diabo vai fazer você consultar a sua alma. O diabo quer que você consulte a sua carne. É quando Deus diz a você que você é mais do que vencedor na palavra dele, você crê. Só que quando você crê, começa a dar passos de vitória. O diabo, ele vem com a proposta para dizer: já olhou para a sua carne hoje? Você já percebeu que existem sintomas de enfermidade no seu corpo? A Bíblia diz que eu sou curado, mas o diabo quer que eu olhe para os sintomas. A Bíblia diz que eu sou próspero, mas o diabo vai mostrar para mim as contas para pagar. A palavra de Deus diz que meu casamento é um casamento abençoado, que a minha família é salva, restaurada, que a minha família é de Jesus. Mas o diabo vai jogar na minha cara que quando chega em casa, minha família está lá, todo mundo bebendo, está todo mundo muitas vezes nem aí para Jesus. Transforma a pedra em pão. É a proposta do diabo. E muitas vezes você olha assim e diz: é verdade, ele tem razão. Não é que ele tem razão? Só que a resposta é a seguinte: o diabo chega para ele e diz assim: transforma essas pedras em pães. O que é pão? Para que serve o pão? O pão, aqui no original, significa aquilo que é necessário para o sustentamento do corpo humano, ou seja, do corpo físico. Amém? Amém. Como aqui representa todo o alimento que a gente precisa para que a gente, como ser humano, a gente continue vivo. Então o diabo está dizendo: Jesus, você veio para cá para um propósito, mas deixa eu te dizer que existe algo que você tem que priorizar, que é o físico, Jesus. Você tem que olhar para o seu corpo, Jesus.
Você tem que olhar para o que está em volta de você. Você não está entendendo que você está sendo prejudicado com tudo isso. Você não está vendo que você está perdendo. Você não está vendo que o que você está falando não está acontecendo. Você está vendo que o que você está pregando não está surtindo efeito. Você não está vendo que o que você está orando não está acontecendo. Você não está vendo que o que você está semeando não está sendo multiplicado. Essa é a proposta do diabo. A voz que você ouve é a voz que te governa. Eu disse, Deus, por que a gente não vê acontecer o que acontecia em Atos dos Apóstolos hoje? Ele diz, quando vocês voltarem à palavra, quando vocês voltarem os vossos olhos para o que eu estou falando hoje, para o que eu quero dizer para vocês hoje, Deus, você tem que entender duas coisas. Uma coisa é a autoridade de Deus, outra coisa é o poder de Deus. Satanás, ele caiu do céu, não foi porque ele simplesmente pecou, ele se rebelou, e rebelião é um pecado contra a autoridade de Deus. A Bíblia diz que Deus exerce governo, o governo fala de autoridade, e toda autoridade é constituída por Deus. O centurião, quando ele chega para Jesus, ele reconhece que Jesus é. Sabe por que ele disse, basta só uma palavra? Ele diz, porque eu também sou uma autoridade, e eu digo para os meus conservos, faça assim, e eles fazem. Então Jesus, eu entendo o princípio da autoridade, e eu reconheço que tu és uma autoridade, e a palavra que a autoridade libera tem que ser cumprida. Eu vou dizer de novo para ver se você entende. Toda autoridade é constituída por Deus. Então quando uma autoridade fala algo para mim, para você, uma autoridade constituída por Deus, um homem cheio do Espírito, alguém que está muitas vezes renunciando à sua carne, alguém que tem vida com Deus, alguém que foi escolhido por Deus para um propósito, uma autoridade como Pedro era. A autoridade de Pedro era tão grande que o homem chega diante de Pedro e ele vai semear, porque ele viu Ananias e Safira. A Bíblia diz que Ananias e Safira viu Barnabé dar tudo que ele tinha. A Bíblia diz que naquela época eles pegavam tudo que eles tinham, eles vendiam e jogavam nos pés dos apóstolos. E a Bíblia diz que Ananias e Safira, ele vê que Barnabé tinha dado tudo, e eles vão e dão a metade. Eles retêm aquilo que Milene falou aqui hoje. Eles retiveram boa parte. O problema não foi reter, porque Deus não quer o seu dinheiro. O problema foi o que estava na intenção do coração deles fazer. Eles queriam enganar o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles mentem para os apóstolos, dizendo que tinha dado tudo, onde eles tinham dado a metade. Porque na fila que alguém está dando tudo, você não pode dar a metade. Glória. Na fila que alguém está dando tudo, você não pode dar a metade, senão você é julgado. E a Bíblia diz que quando ele chega diante de Pedro, Pedro diz assim, a mulher dele, de Ananias, Safira, vai morrer. E ela morre. Seu marido também vai morrer. E ele morre. O homem chega diante de Paulo, e Paulo diz, fique cego agora. E ele fica cego. Isso era autoridade, porque toda autoridade constituída por Deus exerce o governo de Deus na terra. Sabe por quê? Porque quando Deus coloca Adão no jardim, ele constitui Adão como governo naquele lugar. Porque ele disse, sujeitai a terra e governai-a. Então não tem como Deus mandar o seu governo se ele não me der condição para isso, poder e autoridade para exercer isso. Então Deus, ele disse que nos deu poder e autoridade de pisar serpentes e escorpiões. Então nós somos autoridade contra os demônios. Então muitas vezes a Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo e ele tem que fugir de nós. Aleluia. E muitas vezes a gente está correndo da luta, do inimigo, a gente está com medo de Satanás, onde a Bíblia diz que eu tenho que resistir e ele que tem que fugir. Glória a Deus. Mas só pode governar quem tem governo. Só pode governar quem tem governo. A autoridade não é algo que eu decido ser. A autoridade eu recebo de Deus. Eu não posso me tornar uma autoridade. A autoridade eu recebo de alguém. E sabe como é que você recebe a autoridade? Se submetendo a uma autoridade. Então quando eu me coloco debaixo da autoridade de alguém, quando eu obedeço, quando eu me submeto àquilo, chega um determinado tempo que eu também recebo a autoridade. A autoridade está na obediência. A autoridade está na obediência. Então sabe por que a gente não vê o que vê hoje?
A gente não vê o que aconteceu naqueles dias? Pessoas andavam quilômetros para escutar a palavra do apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo uma vez ele escreveu assim: eu estou preso, mas a palavra não está presa. O apóstolo Paulo, dentro da cadeia, ele ganhou mais gente para Jesus do que qualquer outra pessoa no dia de hoje. Glória a Deus. Sabe por quê? O peso da palavra, o peso do rema. Se você entendesse o valor que tem, o peso de uma palavra liberada pela autoridade constituída por Deus, a sua vida mudava. Deixa eu te dizer algo. Jesus disse: não dê pérola a porcos. O porco era considerado o animal mais imundo daquela época. Jesus estava dizendo que toda vez que você ministra na vida de alguém, essa pessoa não valoriza a palavra que você libera, aquela pessoa é semelhante a um porco. Sabe por quê? Algo que custou muito caro para Jesus foi entregar a vida dele naquela cruz, rasgar o véu do templo, para que hoje eu pudesse ter livre acesso ao trono de Deus, e a gente ministrar uma palavra direto do trono de Deus para a sua vida, e você pega essa palavra, entra pelo ouvido e sai pelo outro, mas você quer que a sua vida mude, você quer que a sua vida financeira mude, você quer que o seu casamento mude, que a sua casa mude, mas qual é o valor que você dá à palavra? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, para que o braço do Senhor se manifeste, primeiro eu tenho que dar crédito à pregação. Tem pessoas que deveriam estar aqui hoje, mas não estão, porque o camarada foi malhar, foi fazer um crossfit, o camarada está assinando a Netflix, foi passear, foi isso, aquilo, mas ele quer que a vida dele mude. Trabalhou muito, foi dar atenção a isso, aquilo outro, e a palavra ficou em segundo plano, mas ele quer que Deus priorize a vida dele, mas ele coloca Deus lá em segundo, terceiro, quarto plano. A palavra de Deus não tem lugar de prioridade na vida dele. Por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A primeira vez que a palavra rema saiu aqui foi aqui, Mateus 4,4. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Satanás, eu sei que você está dizendo a verdade. A minha prioridade não é o que o meu corpo diz, não é o que a minha carne diz. A minha prioridade não é o que a minha mente diz. A minha prioridade não é o que a minha alma diz. A minha prioridade é o que Deus fala, é o rema. Glória. O homem, quando ele fala o homem, ele se coloca no lugar. E ele diz: o homem não deve viver não só de pão. Ou seja, tem pessoas que passam a vida toda: não, eu não vou para a igreja porque eu vou trabalhar mesmo. Você tem que trabalhar mesmo. Tem que trabalhar mesmo. Só que ele está dizendo o seguinte: que nem só de pão vive o homem. E tem pessoas que estão matando, se matando. Essas pessoas que passam a vida toda trabalhando, se matando de trabalhar para pagar a conta. Nem fica nem mais rico, nem fica mais pobre. Só paga a conta. Mas ele quer que Jesus mude a vida dele. Ele quer prosperar, ele quer uma vida abundante, ele quer comer o melhor dessa terra. Então por isso que aquele homem disse: eu entendo, Jesus, o que você está falando. Eu entendo que uma palavra que você fala pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Irmão, eu estou dizendo algo que eu pratiquei. Eu andava 80 quilômetros para escutar uma palavra. Na rua que eu morava tinha mais de 12 igrejas, mas eu saía da minha casa, eu atravessava várias cidades para poder chegar na cidade de Xangrande, para ter 5 minutinhos com o meu pastor, para escutar uma palavra, e muitas vezes ele nem falava, muitas vezes a gente tomava só um café, e eu ia embora satisfeito. Sabe por quê? Deixa eu te dizer um negócio. Nós temos que chegar diante de uma fonte de uma fonte que jorra de água da vida. A gente tem que chegar como uma esponja. Eu chegava tão sedento naquele lugar que nem precisava ele falar. Eu recebia sem ele falar nada. Porque eu chegava ali sedento, eu chegava ali disposto a ouvir o que tinha para mim. A gente fretava carro, a gente fazia de tudo. Eu disse a ele, estava para mim esse dia, se você chegar aqui em Pernambuco e você vir na minha casa, quando chegar na minha casa eu furo o pneu do carro para você não sair de casa. Eu lhe sequestrar, você vai ficar lá em casa, trancado. Aí ele disse: vai se converter, você está na carne. Eu disse: mas é fome, pastor, vai ser sede. Eu valorizo cada palavra que sai da sua boca, porque mudou a minha vida. Deixa eu te dizer algo para você ficar mais ciente.
Quando o homem de Deus fala para você algo, isso pode se transformar ou juízo ou justiça para a sua vida. Se você praticar o que está sendo ensinado, é justiça. Ou seja, você entra no crédito. Quem deu crédito se manifesta o braço do Senhor. Mas quando você não pratica o que você ouve, isso se transforma em juízo. Pesado, né? Mas é a realidade da palavra. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele sustenta tudo pela palavra do seu poder. Então Deus, Ele quer fazer coisas na nossa vida hoje. Deus, Ele quer nos alinhar. Deus, Ele quer fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Mas qual é o devido valor que você tem dado à palavra dEle? Qual é o esforço que você tem feito para ficar com a palavra de Deus? A Bíblia diz que Ele chegou para Pedro e disse: Pedro, vem, anda sobre as águas. Pedro começou a andar. Só que a Bíblia diz que o vento era contrário. O vento ali é Satanás. Tudo que é contrário vem de Satanás. Então muitas vezes você está até conseguindo andar sobre as águas, mas o vento começa a se agitar, o vento começa a mexer nas águas, o vento começa a bater no barco, e você fica atemorizado. Aí quando chega Satanás e diz: se tu prostrar me adorar, eu te dou toda a minha glória. Ou seja, deixa tudo que tu está fazendo aí, para desse negócio de crer, para com esse negócio de ir para a igreja, para com esse negócio de semear, para com esse negócio aí de oração em língua, para com tudo isso aí. Eu tenho um negocinho ali para você, melhor e mais fácil. Foi assim com Eva. Não, Eva, não é assim não. Tu está quebrando a cabeça com um negócio que não é bem por aí não. Se você comer, você vai ser como Deus. Ela já era. Eu estava orando ontem e o Senhor me deu algo muito forte ontem. Eu fiquei andando em casa de um lado para o outro sem saber o que fazer, com a revelação que Ele tinha me dado. O Senhor me disse que do jeito que algumas pessoas, Jesus disse: ide por todo mundo fazer discípulo. Fala de discipulado. Discipulado é uma série de estudos. Não é sentar com você, colocar a cadeira aqui e começar a ensinar a palavra. Discipulado é aquilo que Paulo disse: seja meu imitador naquilo que eu sou de Cristo. Jesus, para discipular, Ele pegou 12 homens e disse: siga-me. Então o que é discipulado? Discipulado é relacionamento. Discipulado é comunhão. Discipulado é andar junto. Discipulado é vida. A palavra discipulado é fazer discípulo. A palavra discipulado é ensino, mas a gente tem que ensinar com a vida e não com o ensino. Então Jesus disse a mim que do mesmo jeito que a gente está discipulando pessoas, o diabo também tenta nos discipular. E com a palavra. E com a Bíblia. Pior é que E com a Bíblia. Então cuidado para você não ter entrado na escolinha de Satanás sem saber, irmão. O que ele diz, está escrito. Aí você fala: é verdade. Está escrito. Está escrito, filho. Mas não é rema. É apenas logos. Então a gente pode descontextualizar uma palavra e tentar praticar isso. E muitas vezes a gente perdeu o foco de todo o contexto. Então o que eu quero dizer para nós nessa noite é que a gente tem que voltar a dar valor, a priorizar o que a palavra de Deus ela diz, irmão. A Bíblia diz que Deus falou com Noé uma vez só. Foi suficiente para ele ficar limitado durante 100 anos. Que palavra foi essa que ele ouviu? Será que ele não ouviu aquilo que a gente já ouviu? Talvez ele ouviu até uma palavra que eu e você já ouviu. Só que a fome, a sede, o desejo de praticar essa palavra era tão grande no coração de Noé que ele não tinha mais olhos para nada. Tanto é que Noé começou a fazer a arca, e as pessoas começavam a dizer que ele era louco. Foi-se embora tudo de Jó. Jó perdeu tudo. A mulher dele disse: amaldiçoa Deus e morre, meu filho. Ele disse: tu fala como uma louca, porque ainda na minha carne eu verei a Deus. Eu sei que por fim ele se levantará ao meu favor. Jó tinha uma palavra. Quem tem uma palavra, ele pode perder tudo, que ele não fica sem nada. Quem tem uma palavra, ele pode perder tudo, que ele não fica sem nada. Porque quem tem palavra tem fé. E quem tem fé, tudo é possível a quem crê. Então para você crer, para você colher milagre, você tem que... Cada culto que você falta aqui nesse lugar, é uma aula que você perdeu do vestibular. E no dia da prova, você vai ser reprovado. Estudo na faculdade, começa a faltar as aulas, no dia da prova você vai, uma vez você passa, aí você vai querer filar. E se o professor pegar,
ser reprovado. Então muitas pessoas estão sendo reprovadas por conta disso. Por quê? Ele até fala com a boca dele que prioriza as coisas de Deus, mas a atitude dele nega. Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Mexer no celular, fazer o café da manhã, se organizar para ver como vai ser o seu dia, e a palavra fica lá longe. Não tem que me faça, mas a primeira coisa que eu acordo, eu pego meu celular, porque eu gosto da Bíblia no meu celular, porque eu tenho um aplicativo no meu celular, que eu tenho todas as versões da Bíblia num aplicativo só. Eu gosto muito de ver em várias versões para entender melhor. Então a primeira coisa que eu faço, muitas vezes eu pego o celular, às vezes eu deixo a Bíblia do lado da cama, a primeira coisa que eu faço é abrir meus olhos, palavra, irmão. Sabe por quê? Eu só estou de pé hoje por causa dessa palavra. Eu só sou quem eu sou hoje por causa dessa palavra. O meu casamento só é o que ele é hoje por causa dessa palavra. Mas acima de tudo isso, você tem que valorizar a palavra da autoridade espiritual que Deus constituiu sobre a sua vida. Então, se você não entender o princípio de autoridade, você vai andar sem poder. Você vai até querer praticar essa palavra, mas você vai praticar na força do seu braço, que no final das contas é nenhum. Porque a autoridade é o que eu recebo. Então você tem que entender uma coisa. Uma coisa é a autoridade de Deus, outra coisa é o poder de Deus. A autoridade de Deus é quem Ele é. O poder de Deus é aquilo que Ele faz. Então você pode ter o que Deus faz e não ter quem Ele é. Eu prefiro ficar sem o que Ele faz para ter quem Ele é. Muitas vezes você está vindo para esse lugar porque você quer ter o que Deus faz e você acaba perdendo quem Ele é. Porque as intenções do nosso coração precisam ser todas arrancadas. Quando eu vim para o Evangelho, eu queria meu casamento estruturado. Quando eu vim para o Evangelho, eu queria parar de usar droga. Quando eu vim para o Evangelho, eu queria dar alegria à minha mãe, eu estava cansado de ver minha mãe chorar. E eu comecei a buscar a Deus. Sinceramente, se eu fizesse algumas práticas espirituais, eu ia ter tudo isso. Só que eu comecei a fazer. Aí eu li o versículo da palavra. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aquele que crê nele se aproxime dele e creia que ele é galardoador daquele que o busca. Isso mudou a minha vida quando eu tive a revelação disso. O apóstolo Paulo, ele matava crente baseado na palavra. Era baseado na palavra. Ele não tinha rema, ele só tinha logos, palavra escrita, letra. Pois que você diz assim, fulano lê tanta Bíblia, mas a vida dele não muda. Por quê? Porque ele só fica no logos, só no que está escrito. Satanás chega para ele e diz, está escrito. Aí ele diz, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, de toda rema. O que é rema? Rema é quando Deus consegue arrancar da palavra de Deus um conselho dele para a minha vida e implanta no meu espírito. Porque a palavra de Deus se recebe pelo espírito, não é pela mente. Pela mente você recebe conhecimento, sabedoria humana. E muita gente que você olha assim, fulano é tão sábio, né? Fulano é tão inteligente. Ele tem a sabedoria desse mundo. Que a sabedoria de Deus é o próprio Jesus Cristo. Então não existe ninguém sábio, ninguém inteligente que não tem relacionamento com Jesus. O meu pastor, o pastor Célio, ele foi expulso da escola na 3ª série porque a professora disse para ele que ele nunca ia conseguir aprender nada na escola e mandou ele embora, mandou chamar a família dele e disse, olha, leva ele embora porque ele não tem condição de aprender, ele não é ensinável. Hoje, vem pessoas do mundo inteiro formadas, cheias de faculdade, cheias de intelectualidade para sentar na frente daquele homem e passar 5 minutos e escutar uma palavra. Vem de outro país para passar 5 minutos, sabe por quê? Entendeu o que é uma autoridade de Deus. Entendeu o princípio da autoridade. Entendeu que quando aquele homem fala, algo tem que acontecer. Antes do culto rolar, a gente estava conversando com o Damião e estava falando para ele o seguinte: você sabia que a autoridade de Deus ela não erra? Você sabia? Sabia disso não, né? A autoridade de Deus não erra. Para você entender melhor, pai na fé não erra. Pai na fé não erra. Por que não erra? É porque ele não comete pecado? Não. Porque quando você se submete à autoridade constituída por Deus na sua vida, por exemplo, vamos supor que eu sou o seu pastor, eu libero uma palavra sobre a sua vida, e você olha para essa palavra e diz, meu irmão, vai dar errado, isso que ele falou está equivocado, mas mesmo assim, eu vou praticar, porque a palavra de Deus diz que seja submissa a toda autoridade constituída por Deus, ou seja, eu vou praticar o que está escrito. Por que? Quem foi que falou isso?
Não foi Deus? Não foi Deus que falou? Que mandou você se submisso? Então, quando você se submete à sua autoridade, você está praticando o princípio da palavra de Deus. E esse princípio, ele te guarda. Por quê? Por mais que a sua autoridade ela esteja na carne, ou como você decidiu na sua mente, está na carne, deu uma direção errada, falou algo que não deveria ter falado, está em pecado, isso, aquilo, outro. Mas como ele é uma autoridade sobre a minha vida, independente da vida dele, quem constituiu ele como autoridade foi Deus e me deu de presente. E eu estou praticando aquilo que Deus falou na palavra dele. Então Deus transforma o que seria errado para a minha vida em bênção. Aonde está isso? A Bíblia diz que a Ana estava orando e ele disse, a embriagada mulher, Eli estava caído. Ele já tinha deixado os filhos dele fazer o que quiser em Israel. Ele estava cego. O sacerdócio de Eli estava por um fio. Então era um sacerdote caído. Eli não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Samuel está dentro da casa dele e o menino ouve a voz de Deus. Um sacerdote como Eli não estava mais sendo sensível à voz de Deus. Então que situação esse sacerdote está? Mas ele chega para Ana e diz, que seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia diz que Ana gerou um filho. Estava caído, estava, mas ainda era autoridade de Deus. E a palavra que sai da boca da autoridade de Deus, ela acontece. O problema é que você não consegue discernir isso. E você fica julgando o vaso de Deus, quando muitas vezes você deveria julgar a profecia. A Bíblia diz que não julgar o vaso, não o profeta, mas sim a profecia. Então eu sei o peso que tem uma palavra que sai da boca do meu pastor, eu sei o peso que tem. A minha vida só mudou quando eu comecei a dar valor a essa palavra. Então, a palavra de Deus para a nossa vida hoje é para a gente voltar ao reino. A palavra de Deus. A dar valor a isso. Venha para os cultos, não falte. Aconteça o que acontecer. Se programe. Logo cedo você já vai fazer suas coisas pensando no culto à noite. Por quê, irmão? Eu vou escutar meu Deus falar comigo. Eu vou para a presença do meu Pai. Independente de quem está aqui, irmão. Você tem que fazer a sua parte. Muitas vezes sabe por que o culto é ruim? Que não existe culto ruim, mas na sua mente o culto é ruim. Por causa da expectativa que você bota. Eu vou escutar uma palavra. Aí quando Deus fala, você não era essa que eu queria escutar. Mas é o que Deus quer para você. Deixa eu te dizer um negócio, fechei minha Bíblia. Muitas vezes você vem para um culto como esse, aí diz, eu já escutei essa palavra mês passado. Você vem para o culto, eu já escutei essa palavra ano passado. Sabe por que Deus fala a mesma coisa hoje que Ele falou ontem? Porque você ainda não entrou nesse lugar. Aleluia. Se Deus está repetindo é porque você ainda não está enquadrado. É verdade. Toda vez que Deus fala, Ele está querendo te levar para um lugar. E toda vez que Ele repete é porque você não entrou ainda. Então o problema não está no que você está recebendo. O problema está na sua disposição em obedecer. Me diga uma coisa, se quando Deus disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, se Ele não tivesse ido, você estava aqui hoje. Então tem pessoas dependendo da obediência da palavra que você recebeu. Você sabia disso? A sua família depende da obediência da sua obediência. O milagre para acontecer na sua casa depende da obediência sua. O seu casamento depende da sua obediência à palavra. Se tem uma coisa que Deus mais quer nessa semeadura, não é você carregar a cruz. A coisa que Deus mais quer na palavra é melhor obedecer do que sacrificar. Se tem uma coisa que Deus gosta é de obediência. Por quê? Porque quando você obedece, você está se submetendo à autoridade de Deus. Você se torna governo no lugar que você obedece. Vou dizer de novo para ver se você chapa. Aleluia. Você se torna governo no lugar que você obedece. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como assim, irmão? Deus faz tudo pela palavra. Amém. Deus me dá uma palavra. Amém. Eu pratico essa palavra. Amém. O verbo se fez. Eu me torno a palavra quando eu obedeço ela. O poder de Deus está onde? Pegou? Glória a Deus. Então você se torna autoridade no lugar onde você obedece a palavra. O problema da gente é achar que Deus ele tem uma varinha de condão. E eu venho para um culto como esse, eu fico só sentadinho aí, eu escutando essa palavra, e quando eu cheguei em casa está tudo resolvido. Não é assim não. Você veio passar de aula.
você vai escutar aqui instrução, para quando chegar lá, você saber o que fazer. A Bíblia diz que Jesus fez a parte dele na cruz. Deus Pai fez a parte dele enviando Jesus. E agora? Agora é com você o Espírito Santo que está aí dentro. Ele te deu o Espírito Santo para te guiar toda a verdade. Eu estava conversando com minha esposa hoje. As pessoas não conseguem discernir qual é o trabalho do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem uma finalidade, é te guiar toda a verdade. Por quê? Porque ele falará, não de si mesmo, mas ele falará daquilo que viu e ouviu. Até o Espírito Santo, para agir na sua vida, ele só age dentro da revelação que você tem. Aleluia. Pera aí, irmão, como é isso aí? Tem coisas que... Tem uma frase que rola por aí no mundo que é assim: pecado só é aquilo que você acha que é pecado. Não, irmão, pecado é aquilo que a palavra diz que é pecado. Só que quando você não entendeu aquilo e você está na ignorância, Deus não te julga de acordo com o entendimento que você tem. Ou seja, ele não leva em consideração o tempo da ignorância, não é? Então o Espírito Santo, ele traz luz para toda a treva que há na nossa mente. Por quê? Ele nos guia toda a verdade. Ele nos guia toda a verdade. E ele falará daquilo que viu e ouviu. Ou seja, o Espírito Santo, ele pega a palavra, ele pega isso que você ouviu hoje, e ele começa a mastigar, ele começa a desenvolver isso, ele começa a tornar isso mais fácil para que você entenda. A gente estava conversando ontem, e tem coisas que ela já escutou há 2 anos, que ela vai entender agora. Então não tem como desfrutar sem entender. Então tem coisas que você não está entendendo hoje, mas ele está fazendo. Só que você perde desfrutar, porque você não está entendendo. Então Deus está fazendo, mas você não está entendendo. Então você não tem como perceber. Deus está curando? Tá. Deus está curando nessa noite. Mas eu não estou vendo, na verdade você não está vendo, você não está entendendo. Mas o Espírito Santo vai fazer você entender. E se você entender, ele faz do mesmo jeito. Porque tudo que Deus faz, ele faz pela palavra. Amém? Amém. Fica de pé, querido. Aleluia. Já sobre a ficha. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu orar por você. E eu vou orar para que essa palavra seja enraizada no seu coração. Para que toda a fortaleza da sua mente, toda a frieza espiritual, todo empecilho, tudo aquilo que o inferno lançou sobre a sua vida, para que a palavra não surta o devido efeito que ela deveria ter, seja removida nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é viva e eficaz, é penetrante como uma espada, afiada de 2 gumes, e que ela possa ter penetrado no coração daqueles que ouviram, que eles possam dar crédito a essa palavra, Pai, que eles possam comer o fruto da tua palavra, Jesus. Pai, a tua palavra é aquilo que o Senhor fala, e quando o Senhor fala, alguma coisa acontece. Então nessa noite o Senhor fez coisas sobrenaturais no meio da tua igreja, no meio do teu povo, que nós possamos contemplar a tua glória, Pai. Toda cegueira espiritual seja removida nessa noite, toda insubmissão, Pai, todo falso entendimento, todo engano, tudo que Satanás lançou na mente dos teus filhos, nós removemos agora, Pai. Como aquele centurião disse que só basta uma palavra, nós ouvimos a tua palavra hoje, e eu creio que o Senhor está indo na casa de alguém fazendo milagre, o Senhor está indo no lar de alguém, o Senhor está entrando com providência em algum lugar nessa noite, o Senhor está fazendo coisas sobrenaturais nas regiões celestiais. Pai, eu te agradeço porque a tua glória é palpável nesse lugar, Jesus. Que possamos cada dia mais ser impactados pelo poder da sua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos despede, Jesus, debaixo da tua graça, da tua potente mão. Jesus, nós somos gratos por tudo que o Senhor já fez. Pai, que nós possamos ficar maravilhados com os testemunhos que nós vamos escutar nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ela possa entrar, Senhor, por cada residência, por cada casa, cada moradia, Jesus. Que as casas que estão ouvindo essa palavra possam ser transformadas, impactadas pelo poder da tua palavra, Jesus. Pai, a tua palavra ela é suficiente sim. A tua palavra ela é real. A tua palavra, Jesus, é você. Jesus, tu é a palavra. Jesus, onde tu estás, alguma coisa acontece. E eu creio, Jesus, que o Senhor está fazendo nessa noite para a glória do teu nome, Jesus.